Olá, meus queridos amigos. Eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor Deus por esta grande oportunidade que nos concede e pela vossa paciência, não é? E tempo que vocês sempre têm tomado para poder visualizar aos vídeos que tenho estado aqui a postar. Quero dar as minhas boas-vindas a todos aqueles que acessam pela primeira vez a este canal e desejar que Deus vos possa abençoar. Hoje estarei apresentando a lição número 8, que tem como título o sábado. A última lição, que foi a lição número 7, falamos de todos os mandamentos de Deus. No entanto, hoje, de forma específica, apresentarei a lição que fala do sábado. Mas antes de falarmos do sábado, convido-vos a podermos orar. Vamos orar. Maravilhoso Deus que habita nos altos céus, obrigado por teu amor. Queremos neste momento falar do sábado. Convido-te para que o Senhor possa me inspirar, possa permitir que esta mensagem chegue aos ouvidos dos seus filhos, chegue e alcance muitas outras almas que precisam de ouvir esta mensagem. Em nome de Jesus eu clamo. Amém. Pois bem, amigos, nós ontem falamos da lição que falava sobre os mandamentos de Deus. Foi possível compreender ali que os mandamentos de Deus continuam vigentes até hoje. Nenhum deles foi abolido. Existem pessoas que tentam dizer que foram abolidos. Os únicos mandamentos que foram abolidos são os mandamentos ou então as leis cerimoniais. Aquelas cerimônias que faziam no passado, onde matavam os animais, tudo aquilo que representava a vinda de Cristo que viria a acontecer na cruz do Calvário, e enfim, que aboliria essas leis cerimoniais. Mas a lei que continua vigente até hoje é a lei dos 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos nos encontramos a lei do sábado. E foi possível compreender que muitas vezes as pessoas, quando dizem que a lei foi abolida, querem apenas atacar o único mandamento, o mandamento do sábado. Porque todos os outros mandamentos as pessoas seguem, mas o do sábado. Eu até tenho pensado, não é? Tenho dito, as pessoas precisam de pensar um pouco mais. Por que são levadas a pensar que o sábado não é o dia que deve ser observado? Atendendo e considerando que na Bíblia não há nenhum verso que diz que o domingo é que deve ser observado. Amanhã, quando vou apresentar a lição que fala sobre este assunto de domingo, como é que houve esta mudança. Mas para hoje, somente vou apresentar a lição que fala do sábado. Então, o sábado. Sábado ou domingo? Que dia os cristãos devem guardar? Dentre esses dois dias, qual deles os cristãos devem guardar? Será que Jesus tem um dia especial? Vamos ler em Apocalipse capítulo 1, verso 10. A Bíblia diz o seguinte: Achei-me em espírito no dia do Senhor. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Então qual é este dia do Senhor? Já estamos a entender aqui que o Senhor tem um dia específico. Então qual é este dia específico do Senhor? O livro de Mateus capítulo 12, no verso 8 diz assim: Porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Não São Mateus? O livro de Marcos, por exemplo, capítulo 2, no verso 27 e 28, diz também: O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então, Jesus Cristo é o Senhor do sábado. Mas ainda vou apresentar aqui mais evidências, só para deixar ainda claro que Cristo é o Senhor do sábado. Então o sábado é o dia do Senhor. Isaías capítulo 58, no verso 13, diz assim: O sábado é chamado de meu santo dia. Lá no livro de Isaías, Jesus chama o sábado de meu santo dia. Neste caso, o dia do Senhor é o sábado. Algumas pessoas têm dito, não, o sábado é um dia que é específico para os judeus. Será que é verdade? Quando forem a ler a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 2 até 4, perceberão, amigos, que o sábado é muito mais antigo que os judeus. Os primeiros que observaram o sábado foram Adão e Eva, o casal do jardim. Foi o primeiro grupo a observar o sábado. Então percebam, amigos, que os judeus vieram depois. E eu gosto desse Deus, sabe? Porque ele colocou o sábado justamente no princípio. Porque ele sabia perfeitamente que nos últimos dias haveria homens e mulheres que intentariam mudar a lei de Deus. Que intentariam ensinar o que não está escrito na Bíblia. Logo, ser pastor, ser obreiro, ser apóstolo, ser profeta, automaticamente significa que já leu o livro de Gênesis capítulo 2.
E se Leão encontrou o sábado, então por que mantém as pessoas no erro? Então o sábado não é dos judeus, mas o sábado ele é para todos os cristãos. Ele foi colocado justamente no jardim, depois do Senhor Deus ter criado todas as coisas. Antes do surgimento dos judeus, Jesus criou e santificou o sábado. Por isso a Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, no verso 1 a 3, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele criou todas as coisas em 6 dias, no 7º dia ele descansou. Jesus foi específico e detalhista, porque o livro de Êxodo, capítulo 20, no verso 8 a 11, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro ou forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Alguns dizem que não, o sábado que se refere é o domingo. Amigo, a Bíblia é clara e específica ao dizer que o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Pensa comigo. Quando você conta, por exemplo, os meses dos anos, ou do ano, quando você conta os dias da semana, por exemplo, qual é o primeiro dia pelo qual você começa? Claramente que você começa de segunda, não é isso? Segunda é 2. Então, se segunda é 2, qual é o primeiro dia da semana? Claramente que é o domingo. Tanto é que o domingo é o nome da pessoa que colocou lá o sábado como dia, aliás, o domingo como dia de guarda. Então, temos lá o primeiro dia da semana, o domingo. E o 7º dia, de acordo com a Bíblia nos ensina, é o sábado. Não existe outro dia que podemos colocar ou intitular aqui como sendo o sábado, além do sábado mesmo. Outro dia não existe. Somente o sábado que é sábado. Não só. Nesse dia o Senhor Deus fez 3 coisas. Primeira coisa, descansou. Segunda coisa, abençoou. Terceira coisa, santificou. Ele fez 3 coisas. Não existe qualquer outro dia que tenha esta orientação. Amanhã eu hei de apresentar para vocês quem foi que mudou o sábado para o domingo. Como é que este processo aconteceu. Então, para hoje só o assunto é sábado. Então, foi Jesus quem criou e tornou o sábado santo. Portanto, o sábado é cristão e não judeu. Todo aquele que é cristão, que segue a Bíblia Sagrada, deve, aliás, a orientação que a Bíblia dá é que este cristão deve seguir, deve guardar o sábado. Mas, porque Deus é bom, deixou para cada um a liberdade de consciência, a liberdade de escolha. Então, cada um escolhe o que quer seguir. Se quer guardar o sábado ou não. Mas a orientação da Bíblia é que todos nós precisamos de guardar o sábado. Tanto é que o livro de Apocalipse, capítulo 14, a partir do verso 6 até 12, apresenta lá as 3 mensagens angélicas, onde a primeira, todos são aconselhados, são chamados a atenção a poder adorar aquele que criou os céus e a terra. E este criou os céus e a terra em quantos dias? 6 dias. Quando é que ele descansou? No 7º dia. A segunda mensagem fala da queda da Babilônia, que culmina mesmo, não é, com a imposição do domingo como dia de guarda de forma obrigatória a nível de todo o mundo. Apresentarei os detalhes amanhã. E a terceira mensagem é um apelo da parte de Deus que faz aos homens para evitarem ter a marca da besta. Marca da besta que é marca contrária à marca de Deus. Uma marca contrária à marca de Deus, a marca de Deus que é o sábado, como diz o livro de Ezequiel, capítulo 20, no verso 12 e verso 20. O sábado. Então o contrário do sábado é que é considerado como marca da besta, que neste momento que estamos a falar ainda não é vigente, mas haverá um momento que vai servir como marca da besta de forma categórica, quando for promulgado pelo mundo inteiro como um dia obrigatório para todas as pessoas observarem. Mas vamos avançar. Então, mesmo Jesus, que criou o sábado, ele sempre o guardou. O livro de Lucas, por exemplo, capítulo 4, no verso 16, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Significa que ele fazia sempre. Ele levantou-se para ler. Então, Deus nunca muda. Deus disse aquilo e é isso.
Então Satanás, porque sempre foi transgressor, nunca quis obedecer à lei de Deus, ele leva os homens também ao mesmo problema de transgressão. Começou com os nossos primeiros pais, que foram levados à transgressão, à orientação de Deus. E este assunto, ele continua fazendo até os dias de hoje, lutando para que os homens sejam desobedientes diante de Deus. Então Hebreus capítulo 13, no verso 8, diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Ele não muda. Então Deus deixou o seu exemplo, né? Ele foi o primeiro a guardar o sábado. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Gênesis capítulo 2, versos 1 até 3. Então já percebemos aqui que o sétimo dia usa o sábado. Abençoar significa tornar feliz. Santificar significa separar para um uso sagrado. Então, é isto. O que acontece é que há muitas pessoas sinceras, não é? Na sua sinceridade, as pessoas acabam guardando outro dia da semana que não é aquele que o Senhor Deus orienta, não é? As pessoas podem guardar qualquer outro dia da semana, mas o fato das pessoas guardarem outro dia da semana não torna aquele dia santo. O dia santo, como a Bíblia diz, é o sábado. Então, foi criado por causa do homem, como diz o livro de Marcos, capítulo 2, no verso 27, como eu teria mencionado anteriormente. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então, como é que aconteceu para que esta verdade fosse perdida no tempo? Primeiro, houve homens que tentaram mudar, mas os judeus, por causa da sua rigidez, não deixaram de observar o sábado. Já tentaram fazer mudanças do calendário, não é? Do juliano para o gregoriano. O gregoriano é esse que estamos a utilizar atualmente, onde alguns meses têm 29, oscila 29, 28, às vezes outros têm 30, outros têm 31. Coisas que muitas vezes não se percebem, porque o calendário bíblico, cada mês tem 30 dias. Cada mês tem 30 dias. E não um tem 29, às vezes 28. Então quem completa anos no dia 29, um ano completa, outro ano não completa. Eu acho isso que acontece. Não é? Então este é o calendário gregoriano, o calendário bíblico não é assim. Eles fizeram esta alteração com o objetivo de criar condições para que o homem não consiga situar o sábado. Tentaram fazer isto, mas não conseguiram. Tentaram mudar o tempo. Mudar o tempo, as horas. As horas que nós seguimos e obedecemos atualmente não são as horas que a Bíblia orienta. Porque um dia começa no pôr do sol do outro dia. Mas para muitos, como ditam as horas atuais, um dia começa às 0. Mas não faz sentido. Não faz sentido. Então, alguns dizem, não, os mandamentos de Deus, o sábado foi abolido porque os discípulos foram os que aboliram. Mas será que é verdade isto que os discípulos aboliram? O livro de Lucas capítulo 23, no verso 54, 56 e 24, verso 1 diz assim: era o dia de preparação e começava o sábado. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Mas no primeiro dia da semana foram ao túmulo. Como o mandamento orientava, eles descansaram, não saíram. E prestem atenção que o livro de Lucas foi escrito 28 anos depois da ressurreição de Cristo. Mas o registro ainda diz que eles descansaram segundo o mandamento. Não é? Então, amigos, se formos a ler a Bíblia a respeito da morte de Jesus Cristo, por exemplo, nós temos a sexta-feira foi exatamente o dia que Jesus Cristo morreu, que é o dia da preparação, como diz o livro de Lucas. O sábado, Jesus Cristo estava no túmulo. O sétimo dia. E no primeiro dia da semana a Bíblia diz que o quê? Jesus ressuscitou, o primeiro dia da semana, que é o domingo neste caso. Então, do pôr do sol ao pôr do sol, como diz o livro de Levíticos capítulo 23, no verso 32, o sábado é de descanso solene para todos nós. De uma tarde a outra, celebrar-se o sábado. Então é o que a Bíblia diz. E o sábado, de acordo com a Bíblia, é um sinal de fidelidade, como diz o livro de Ezequiel capítulo 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles. O sábado será observado até mesmo no céu, não só aqui nesta terra. Então, se você não observa, não começa a ensaiar isto agora, acha que vai conseguir observar mesmo quando estiver lá? Tudo bem, é verdade que nem todos que os guardam o sábado serão salvos, porque não é pelo fato de guardar o sábado que nós seremos salvos. Isto deve ficar na nossa mente.
Nós somos salvos pela graça, pela fé em Jesus Cristo. No entanto, porque somos salvos, temos que observar as orientações que somos dados por aquele que nos salva. Há pessoas que vão morrer, que estão a morrer nesses últimos tempos, que estão a morrer salvas, mas que nunca guardaram o sábado. Mas você que está a ouvir esta verdade, talvez é isto que faltava para a sua vida. Tome a sua decisão de fazer aquilo que o Senhor Deus te orienta. Deus é bom porque não obriga. Você que decide se quer ou não seguir aquilo que Jesus Cristo te orienta, com base nas verdades que você está a ouvir na palavra de Deus. O sábado nós também vamos o guardar no céu, como diz o livro de Isaías, capítulo 66, verso 22 a 23. De um sábado ao outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então no céu mesmo nós vamos guardar o sábado. Vede só que do Éden perdido ao Éden restaurado, o sábado sempre será o único dia de culto. É melhor obedecer a Deus que ao homem, porque o ser humano, ele impôs ou colocou as suas tradições acima do que o Senhor Deus já havia colocado, acima da lei de Deus. Mas tradições já ninguém salva. Mas a lei de Deus, a palavra de Deus, crendo em Jesus, buscando a Cristo, Jesus é o único que nos salva. E porque estamos salvos, consequentemente observamos a lei de Deus. E ele disse no livro de João, capítulo 14, no verso 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Será que você ama Jesus? Você quer guardar os mandamentos de Jesus, incluindo o sábado? Se esta é a tua vontade, escreve aí nos comentários que gostaria de guardar o sábado. Nunca tinha ouvido estas verdades, mas quer a partir de hoje guardar o sábado. Se esta é a tua vontade, escreva ali nos comentários. Sabe, amigos, a Bíblia menciona 3 sábados de extrema importância. 3 sábados de extrema importância. O primeiro sábado, quando Deus passa com o homem nesta terra. Depois de criar o planeta, o primeiro sábado, quando passa com Adão e Eva. Ensinou a eles o sistema de adoração. O segundo sábado de extrema importância, quando Jesus Cristo estava no túmulo. Deitado lá no túmulo, no sono profundo. O terceiro sábado, mais importante, é aquele que nós vamos passar na Nova Jerusalém com o nosso Deus, aquele que nos criou. Porque nós, ao sairmos desta terra para os céus, teremos uma viagem de mais ou menos 7 dias. Vamos chegar no céu no sábado. Vamos passar o nosso primeiro culto no sábado, no céu. Se esta é a tua vontade, que você gostaria de guardar os mandamentos de Deus, incluindo o sábado, ore comigo. Jesus, obrigado por teu amor. O Senhor fez soar a mensagem que fala do sábado no nosso seio. Os meus irmãos estão decididos a partir de hoje para frente a poder guardar os seus mandamentos, incluindo o sábado. Quero te pedir que o Senhor os possa ajudar, contemple-os e ajude-os nos seus sonhos de poderem guardar o sábado que o Senhor orienta. E que o seu Espírito lhes possa guiar, comovê-los cada vez mais e utilize-os de forma poderosa para também anunciar esta mesma mensagem e todas as outras que têm estado a ouvir para os outros. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, eu agradeço pela sua paciência, pela sua atenção. Desejo que Deus te abençoe imensamente e abençoe também a sua família. Muito obrigado.